Alô, alô! Seja bem-vindo a mais um devaneio. Caríssimo, antes de mais, deixa-me pedir-te desculpa pela semana de atraso. Estou numa fase de transição e as coisas não têm estado muito fáceis. Inclusivamente, eu cheguei a gravar um episódio para sair na semana passada, mas o episódio ficou todinho sem som e aquilo ali junto, tudo ligado a tudo o que estava a acontecer, deu-me uma frustração tamanha que não consegui. Já não estava com energia sequer, já não estava com os chakras alinhados para te entregar uma coisa decente. Por isso, nova semana, nova tentativa, hoje vai dar. Foi fim de semana de eleições e deixa-me já começar por dizer ou dar este disclaimer de que eu sou uma leiga no que toca a política, ciências políticas e é isso. Está mais do que aceite, o meu conhecimento não é de todo vasto e hoje nós não vamos estar a debater ideologias políticas, nem pouco mais ou menos. Mas o devaneio que surge acaba por nascer um bocadinho por causa das eleições e, portanto, vamos estar aqui a roçar no tema político. Independentemente de quem é que apoias, houve algo que me despertou imensa atenção, que foi ouvir partidos que não ganharam a dizer à boca cheia que o papel deles perante aquilo que seria os próximos tempos era um papel de oposição. E eu confesso que, inicialmente, quando ouvi aquilo, fiquei um tanto ou quanto... Fica-me a sentir ignorante, no sentido de como assim? Mas papel de oposição? Mas vais-te opor a quê? Vais-te opor a tudo o que o partido que ganhou vai propor? É esse o tal papel de oposição que vais dizer que estás a dizer que vais fazer? E acho que, não sei, está-me a parecer que numa altura, ainda para mais, numa altura em que ou que se houve tanta discussão sobre o fugir de tudo o que é binarismo, nós estamos a caminhar cada vez mais para lá. De repente, tudo o que é conceito político é apenas esquerda contra direita. Ou estás do lado da esquerda, ou estás do lado da direita. Ou és bom aos olhos de uns, ou és mau aos olhos, neste caso, dos mesmos. E isto causa-me alguma descrença. Excelente que as taxas de abstenção tenham diminuído, mas há aqui qualquer coisa que me está a soar a desserviço. Que é, se nós estamos a eleger quem nos represente e se, vamos dizer, uma boa maioria quer, por exemplo, um aumento salarial, mesmo que o partido que não ganhou, mesmo que o partido que ganhou proponha um aumento salarial e mesmo que esse não vá ao encontro exatamente nos mesmos moldes daquilo que o partido A, B ou C em que tu votaste quer ou escolheu assim para chegar ao mesmo tipo de objetivo que seria um aumento salarial, significa obrigatoriamente que se não é como eu quero, então não é? Isto para mim é estranho.
esquisito, honestamente. Porque como assim? Se tu estás aí, se tu foste eleito para me estar a representar, e se eu quero um aumento salarial, então não está nas tuas mãos simplesmente negar-me o aumento salarial. E eu acho que nós já somos todos crescidinhos, aliás, porque se nós votamos é porque já somos maiores de idade, idealmente vacinados. Calma que isto depois ainda pode entrar por todo um debate político e não é por aí que eu quero entrar. Mas a expressão, bem que dita, maior e vacinado. E, portanto, nós já somos crescidinhos o suficiente para entender que nem sempre é possível ter tudo. E quando nós estamos a viver numa sociedade, é mais do que expectável que isso não aconteça. Certo? Por isso, se eu quero um aumento salarial, se não dá para amanhã para ser de 500 euros, se só dá para ser de 250, caramba, se só dá para ser de 100, então pronto, olha, ao menos é melhor do que nada. Isto é um ponto de vista assim tão esquisito. Eu acho que não, mas também posso estar a ser altamente subjetiva, porque é assim que eu penso, não é? Mas, não sei, há aqui qualquer coisa de estranho que me está completamente a ultrapassar, que eu não estou mesmo a conseguir entender, e se tu tiveres uma visão sobre este tema que seja diferente, então, por favor, elucida-me. Estas eleições, o propósito destas eleições, e partilho isto aqui porque foi um conhecimento que adquiri, vamos dizer, recentemente, o propósito destas eleições, que foram as eleições legislativas, era eleger, em termos distritais, quem é que ia ser o partido que nos iria representar. E essa cabeça de partido, depois, ou consoante a quantidade de votos, esses partidos conseguem alocar mais pessoas no governo. Se tiveres uma melhor descrição para isto, então, por favor, sente-te à vontade para a partilhar. O meu entendimento é este. E não sei se... Não sei. Isto é mesmo daqueles temas estranhos. Porque de repente parece que quem, afinal de contas, seria elegido para nos representar, afinal de contas, não nos representa de todo. Porque cada um tem a sua própria agenda a cumprir. E não é assim que eu interpreto esse papel. Vou dar um exemplo ridículo, mas que, em termos teóricos, acho que se aplica bastante bem. Nas escolas, universidades, havia as campanhas para as associações de estudantes. E para as associações de estudantes eram abertas as listas e nessas listas eram criadas, vamos dizer, os tais programas que são os equivalentes aos programas eleitorais, que dizem exatamente quais é que são os objetivos de cada uma das listas, e depois a comunidade estudantil vota na lista que acredita ir mais ao encontro das suas expectativas, daquilo que necessita. Atrevo-me a dizer que, se calhar, a maior diferença para o governo é que, enquanto que nas listas estudantis, e esta é a minha visão, e por favor, se eu estiver errada, está à vontade para me corrigir. A sensação que eu tenho é que nas listas estudantis era elegida uma, porque seria com os votos maioritários, seguia aquela. Que normalmente era a que dava melhores festas durante o percurso, mas fora isso, em termos de governo, o que significa é que, a não ser que haja só um partido a ser escolhido, todos os que recebem votos
devem, de alguma forma, integrar o governo. Porquê? Porque se as pessoas se sentem representadas por diferentes partidos, então todas essas pessoas têm que ser representadas de alguma forma. E embora haja, à partida, sempre que tem um voto maioritário, na minha cabeça, e volto a reforçar, na minha cabeça, fazia-me muito mais sentido em que, ok, nós fomos os que recebemos mais votos, então nós somos quem lidera a discussão. Vamos assim. Nós somos somos tipo o presidente da mesa da discussão. Mas todos os restantes podem e devem sentar-se nessa mesma mesa para nós discutirmos tudo o que tem a ver com aquilo que vai acontecer na nossa sociedade. E depois é o seguinte: se existem pontos de vista dispares, que é mais do que natural que isso existe, é por isso que existem vários partidos, o intuito então será, por âmbito de discussão, por âmbito de debate, de encontrar os pontos o mais comum possíveis. Porque vai ter de haver dissidências parte a parte, certo? Ou pelo menos essa seria a minha expectativa. Vamos supor que uma empresa, vamos pôr neste prisma, ok? Independentemente de que lados é que estamos a falar, vamos só pegar neste cenário. Uma empresa quer ser capaz de corresponder aos aumentos salariais, mas de momento não consegue. E acredita que uma forma de alcançar isso é diminuir os impostos pagos associados à contratação de recursos humanos, ok? E do outro lado temos a pessoa que simplesmente quer um salário superior. Da maneira que eu via é, ok, eu a ti não te consigo aumentar, vamos dizer, 500 euros por mês assim, porque esta empresa não tem capacidade para isso. Mas eu a ti também não te posso simplesmente tirar todas as taxas, porque senão esta pessoa deixa de ter alguns benefícios que a sociedade consegue dar. Então, o que é que nós conseguimos fazer para conseguir melhorar um bocadinho a situação de ambos? Esta para mim seria a discussão. E não, ok, então agora quer dizer, se esta pessoa não pode receber mais 500 euros, então não vai receber de todo, não aceito. Ou se esta empresa não pode simplesmente deixar de pagar as taxas associadas, então também não quero, não aceito, pronto. E ficamos assim. E está tudo certo, não é? Claro que não. Uma das maiores lições que eu trouxe dos anos em que estive a morar fora de Portugal é que não existe tal coisa chamada de bom senso, ou senso comum. Não existe. E se eu dava razão à pessoa que me ensinou isso na altura, neste momento acho que sou capaz de lhe atribuir 5, até talvez 10 vezes mais de razão sobre isso. Mas não sei. A questão de não haver senso comum faz muito mais sentido numa questão de estarmos a lidar com pessoas de backgrounds completamente diferentes, ou porque cresceram em países diferentes, em sociedades diferentes, lidaram com o mundo de uma perspectiva completamente diferente. E eu, à medida que estou a dizer isto, eu consigo compreender o porquê de diferentes partidos encararem as coisas de maneira diferente, porque todo o seu crescimento e tudo mais foram diferentes. Epá, mas há coisas que nos unem aqui dentro.
Acho que tem que ser sobre encontrar o ponto comum. Não sei. Estou absolutamente longe de querer fornecer uma solução milagrosa. Tenho dificuldade em acreditar que sequer exista uma. Mas não sei, esta capacidade de dialogar e perceber o ponto de vista do outro, mas em simultâneo tentar proteger os interesses, os nossos interesses, face àquilo que foi prestado em termos de votos. Eu acho que isto não devia de ser nada transcendente. E depois, naturalmente, as coisas vão a votos. Existem umas coisas que uns partidos iriam aprovar, outros que não. Mas a razão que levaria para a aprovação ou não deveria ser simplesmente porque tu és outro partido e eu simplesmente não te quero dar razão. Isto para mim é de loucos. Não me faz sentido nenhum. Não me faz sentido. E eu acho que são este tipo de coisas que depois geram alguma descrença no sistema em si como um todo. E é uma pena. É uma pena. Se pudesse ter um desejo para esta situação, era que as pessoas fossem melhores comunicadoras e mais empáticas. E possivelmente não tão egoístas. Porque eu acho que o egoísmo anda aqui à volta. É o que é. Mas pronto, vamos ver o que é que sai daqui. Eu espero, sinceramente, que consigam encontrar uma solução o mais harmoniosa possível. Porque eu acredito que numa sociedade não deveria ser obrigatório alguém perder para alguém ganhar, no sentido mais lato. Enquanto sociedade, ok? Enquanto sociedade. Acho que podemos todos ganhar, mesmo que não seja nas mesmas medidas. Mas a ver no que é que isto está. Obrigada mais uma vez por estares aí. Obrigada pela tua paciência. Obrigada. Obrigada do fundo do coração. E estou a trabalhar da melhor forma que consigo e a ultrapassar as minhas próprias merdinhas, não é? À falta de um termo melhor, para conseguir levar isto avante também. Por isso, obrigada. Um abraço grande e vemo-nos por aí.